trago um pouco da biografia dessa personagem tão importante e apresento algumas dessas contradições aqui nesse vídeo. Segue a vinheta! Frida Maria Strandberg, a futura Frida Wringer, nasceu em 9 de julho de 1891, no norte da Suécia. Originalmente, Frida fazia parte da Associação Evangélica da Pátria, um movimento dentro da Igreja Luterana da Suécia. A sua vocação pentecostal surgiu ainda na infância, pois é relatado que Frida tinha visões e revelações de seu futuro ministério. Por volta de 1915, Frida começou essa preparação para o ministério missionário. O objetivo era ser enviada pela Associação Evangélica da Pátria a partir de um curso de 8 meses feitas no Instituto Bíblico Sueco. Como complemento, também estudou enfermaria. Como todos sabem, a Igreja Luterana batiza crianças, mas Frida começou a reconhecer que o batismo correto era, na realidade, aquele que era por imersão em pessoas que haviam crido e não simplesmente que haviam nascido numa família cristã. Dessa forma, em 24 de janeiro de 1917, Frida se uniu à Igreja Filadélfia de Estocolmo, que na época já era uma igreja pentecostal. O batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, marca distintiva do movimento pentecostal, veio para Frida no mesmo momento em que ingressou no movimento, recebendo posteriormente o dom de profecia. Foi nesse ano também que conheceu seu futuro esposo, Gunnar Wringer. Gunnar era um missionário sueco que havia ido aos Estados Unidos e aceitado a fé pentecostal, o que o impulsionou para ir para o Brasil. Junto com seu amigo e companheiro missionário Daniel Berg, fundaram as bases do que seriam as Assembleias de Deus no Brasil. Frida e Gunnar logo começaram a namorar e a orar pelo desejo ministerial da jovem missionária. Dentro da fé pentecostal, estudou em um instituto bíblico específico para isso. Em 27 de maio de 1917, foi ordenada missionária pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. O envio? O Brasil. Frida seria encaminhada para o nosso país como ensinadora da palavra de Deus. A cidade que ela chegou foi a mesma que Gunnar, Belém do Pará. Em 16 de outubro de 1917, Frida e Gunnar se casaram. Frida era uma excelente dona de casa, mas isso não a impedia de maneira alguma de ser também uma excelente ministra do Evangelho. Nas viagens de Gunnar, quem ficava responsável pela direção dos cultos era a própria Frida. Sua atuação se dava tanto no serviço social, mas também na condução dos cultos, na pregação do Evangelho e na produção teológica das Assembleias de Deus. Por exemplo, Frida foi uma das principais redatoras do jornal Boa Semente e posteriormente do Som Alegre e do Mensageiro da Paz, todos órgãos oficiais das Assembleias de Deus. No entanto, o casal, juntamente com seus filhos, precisou se mudar para o Rio de Janeiro. Há quem diga que essa mudança tenha se dado por conta do receio que as lideranças tinham no protagonismo de Frida dentro das igrejas. No Rio de Janeiro, porém, Frida continuou tendo esse protagonismo, pois evangelizava a cidade, fazia leitura pública em todo o início de culto, pregava na ausência de Gunnar e ministrava muitos estudos bíblicos. Seu protagonismo, inclusive, gerava divergências com seu próprio esposo. É dito que em um dos cultos que Frida pregou, ela tinha dito em tom veemente que o Rio de Janeiro era conhecido por quem vinha de fora como uma terra corrupta e de sodomitas. Isso incomodou Gunnar. Nesse cenário, começa a contradição em relação ao ministério do casal Wringer. Assim como Frida, Gunnar era favorável que as mulheres tivessem o direito de falar na igreja. Essa não era uma opinião que a ala sueca das Assembleias de Deus do Brasil concordavam. Isso foi o estopim para a primeira convenção das Assembleias de Deus em 1930. A convenção decidiu que para as mulheres cabia apenas o direito de orar, dar testemunho, manifestar dons espirituais, testificar em suas casas ou em casas particulares e administrar a palavra onde, veja bem, não houvesse pastores competentes. Frida, obviamente, não aceitou isso. No entanto, a única arma que ela tinha contra a decisão da cúpula da igreja eram seus escritos.
Em um texto publicado no Mensageiro da Paz, com o título Deus mobilizando as suas tropas, Frida chama as irmãs a defenderem o seu direito de falar. Juntamente com essa oposição às decisões da convenção, Frida produziu vários hinos que seriam cantados nas Assembleias de Deus. Em meu lugar, bem-aventurado que confia, com ouro e prata, diante de Pilatos, bem como a tradução de muitos outros. Em 1931, uma grande polêmica na vida de Frida. Ela foi acusada de adultério com um jovem da igreja do Rio de Janeiro. Não há provas sobre se esse adultério aconteceu ou não, e a bibliografia ela é divergente nas opiniões que dão sobre o caso. Com o relacionamento desgastado com os brasileiros, intrigas e relacionamentos com a igreja da Suécia e com Samuel Nistrom, e também com um corpo debilitado de doenças e uma família em luto pela perca de uma filha, o casal Vingre resolveu voltar para a Suécia em 1932. No Brasil, foi noticiada a morte de Gunnar nos jornais oficiais das Assembleias de Deus, juntamente com um relato de Frida dizendo que continuaria seus trabalhos e que Deus abençoasse os irmãos no Brasil. Foi a última vez que a voz de Frida se fez ouvida em um periódico brasileiro. Mas esse não era o desejo de Frida. Ela desejava voltar ao Brasil. Levi Petrus, o principal líder pentecostal da Suécia, nunca autorizava essa viagem. Ele considerava que seria irresponsável mandar uma mulher viúva para o Brasil com seus 5 filhos. A possibilidade aberta foi ir para Portugal. No entanto, Frida adoeceu. Foi nessa ocasião que foi conduzida para um sanatório, onde recebia visita periódica de seus filhos maiores de 15 anos. Por volta de 1937, Frida começou a ser acusada de ter problemas mentais. Começou a emagrecer, a vomitar sangue, a sofrer demais com suas dores. No dia 30 de setembro de 1940, com 49 anos de idade, Frida veio a óbito depois de um mês no hospital por causa de uma úlcera no estômago e um câncer. Outras versões vão dizer que Frida morreu em um sanatório, internada como louca, após tentar sair da Suécia sem a permissão da Igreja Filadélfia de Estocolmo. A mesma contradição de versões diz que Frida não foi citada em nenhum momento pelo jornal Mensageiros da Paz após a sua morte, enquanto outros vão dizer que o artigo Descansando no Senhor de Nilstrom faz essa menção. E aí, gostou dessa história? O que você achou dessas contradições? Em qual versão você acredita? Coloque aqui nos comentários o que você pensa sobre essa história. Quer aprender um pouco de forma panorâmica sobre a história do pentecostalismo, começando lá em Topeka, no Kansas, e chegando naquela pentecostalização das igrejas tradicionais? Aqui na descrição há um curso de História da Igreja sobre o assunto. Valeu!